Pastor Evandro, Deus seja contigo. Vamos dizer todos: Pastor Evandro, Deus seja contigo. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Bendito seja o nome do Senhor. No texto que foi lido, livro de Jó, capítulo 29. Glória a Deus. Eu quero só apenas ler um versículo, parafrasear o nosso breve sermão, a nossa prédica, nessa oportunidade. Enquanto meus nobres irmãos encontram o texto, eu quero externar minha gratidão, minha alegria de estar sobre este púlpito, essa tribuna, para fazer uso e exposição da palavra do nosso Deus, estender essa gratidão, essa oportunidade ao nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto, ao qual tenho muito apreço, admiração e respeitabilidade. Que Deus continue abençoando a Assembleia de Deus em Cubatão, a AD Cubatão. E também quero agradecer ao pastor Marcos Gouveia pela oportunidade que é me dada de ministrar no culto geral da Unimadec. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Eu creio que Deus vai nos dar outra oportunidade além dessa. Eu acredito que 2021 está chegando e a gente vai, no nome de Jesus Cristo, vir com todo o vapor para a glória de Deus. Quem acredita nisso? Glória a Jesus Cristo. Queridos, se você achou o texto que vamos ler, eu quero que você preste atenção no versículo de número 4, apenas o versículo 4 do capítulo 29 do livro de Jó. Está escrito assim: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Eu quero nesta oportunidade vos falar sobre segredos na tenda de Jó, segredos de Deus na tenda de Jó, segredos de Deus debaixo da tenda de Jó. Glória a Jesus Cristo por isso. Eu deixo a paz do Senhor, da sua co-irmã, a Assembleia de Deus em Senhor do Bonfim, na Bahia, e também do seu irmão, meu pastor presidente, pastor Isaac Carvalho de Jesus, que recebe a paz. Glória a Jesus Cristo. Deus seja louvado por essa rica e poderosa oportunidade. Meus irmãos em Cristo, acabamos de ler o livro, ou um versículo do capítulo 29 do livro de Jó. Quem não conhece a história de Jó, Jó é mais conhecido do que qualquer um personagem da Bíblia Sagrada. Ora vista, este livro que tem por nome Jó, nós sabemos que é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Logo, nós sabemos que nesses capítulos, ou nos 42 capítulos de Jó, existem segredos que permeiam toda a história da Bíblia, e também, por que não dizer, a história do povo de Israel. A história diz que Jó era um homem da terra de Uz, e a Bíblia diz, no capítulo 1, que Jó era bem conhecido, tinha notoriedade na sua época, e a Bíblia, ela vai dar
ênfase a Jó de uma forma ampla. E quem dá a essa ênfase para Jó não é qualquer pessoa. Quem vai dar ênfase a Jó é o nosso Deus. É Deus que começa a narrar a história de Jó. Observe o que está escrito no capítulo 1 e versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O primeiro segredo que nós observamos na tenda, ou na casa, ou na residência de Jó, está no versículo de número 1. Como a oportunidade é pregar para os varões, para nós outros que somos leitores da Bíblia, que pregamos e ensinando. Então Deus me trouxe essas verdades que estão inseridas no capítulo 1 e versículo 1. Olha o primeiro segredo, ou um dos primeiros segredos que estão dentro da tenda ou debaixo da tenda de Jó. Olha o que nós lemos: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este era homem sincero. Primeiro segredo que está na tenda de Jó é o termo, ou o verbo, a palavra sincero. Ou seja, na tenda de Jó tem sinceridade. Na tenda de Jó existe uma sinceridade. E quem dá ênfase, quem fala isso, não é qualquer pessoa. É Deus que fala que Jó é sincero. Deus está falando para mim, falando para você, que Jó é sincero. Quando você pesquisa, quando você tenta entender a expressão sincero ou sinceridade, dá uma conotação que Jó só tem uma personalidade, dá uma conotação que Jó só tem uma índole, dá uma conotação para entendermos que Jó só tem uma atitude. Jó é sincero. Quando eu estudei sobre o termo sincero, eu pesquisei mais a fundo a expressão sincero, e essa expressão sincero é literalmente a expressão no original sincera, e a expressão sincera é basicamente narrada em uma prática cotidiana que os hebreus faziam cotidianamente quando ia às suas feiras livres. Você que mora em Cubatão é sabedor que existem feiras livres que vende todo tipo de mercadoria. Quando você vai à feira, você encontra verduras, você encontra legumes, você encontra confecções, você encontra vasos e de todo tipo. É interessante narrar que na história de Israel, os hebreus faziam isso também. Existia feira livres, e com isso existia um grupo de hebreus que era especialista em comprar vasos, e quando chegava na feira livre ou no mercado popular, conforme você entenda, os hebreus olhavam para todo tipo de mercadoria, mas se encantava em comprar vasos. Ou seja, existia vários tipos de vasos que os judeus e os hebreus compravam: vaso de madeira, vaso de barro, vaso de prata, vaso de porcelanato. Porém, existia segredos para comprar vasos naquele tempo. Certamente, talvez, você já ouviu isso. Quando um judeu, quando uma hebreia, quando um hebreu ia comprar um vaso, o vendedor de vaso, a primeira coisa que ele fazia era pegar uma vareta, sim, uma vareta, e dava na mão
de alguém que queria comprar o vaso. Logo, esse que entendia de vaso pegava a vareta e batia em 2 lugares: primeiro, na borda do vaso; segundo, no meio do vaso. E certamente, acredite, quem queria comprar o vaso olhava para o comprador e dizia: eu só quero vaso sem cera. Se tiver com cera, eu não quero. Se tiver maquiado, eu não quero. Se tiver ludibriado, eu não quero. Pastor, calma, mas como é que conhecia o vaso? Como é que sabia que o vaso estava sem cera, sem maquiagem? Logo, a vareta que estava na mão deste que queria comprar o vaso, ele automaticamente batia na borda, batia no meio. Se o som do vaso fosse fofo, o tal que queria comprar o vaso, meus pastores e obreiros, dizia: esse eu não quero, tem cera, está com cera, certamente está com defeito. Mas se fizesse um som agudo, sim, um som grave, eles diziam: esse eu quero, esse é bom. É daqui que aparece, é daqui que nós identificamos a expressão sincero. A expressão sincero significa sem cera, sem máscara, sem 2 ou 3 personalidades. O que Deus está falando aqui no capítulo 1, e os versículos que acabamos de ler, o versículo 1, é que Jó, ele não tem máscara. Lá vai. É que Jó não tem cera. É que Jó é sincero. Jó é um vaso sincero. Não tem máscara, não tem cera, não tem rachadura em Jó. Aleluia. Mas quem está falando não sou eu, porque se eu, pastor Evandro Vilarino, falasse que Jó era sincero, nós outros poderia ter uma interrogação e dizer: você conhece ele? Você convive com ele? Você sabe do que você está falando? Mas quem está falando aqui não é pobre mortal. Quem está falando aqui não é comedor de feijão. Quem está falando aqui não é qualquer um. Quem está falando aqui é onisciente, é onipresente. Vou repetir para você dar glória. Quem está falando que Jó é sincero é o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece, aquele que sonda, aquele que sabe antes mesmo de você pensar. Está escrito no Salmo 139 que Deus nos conhece e nos sonda. Logo, quem está falando aqui, ele tem literalmente respaldo para falar. É Deus que está dizendo: o meu servo Jó é sincero. Oh, glória a Deus. Uma coisa é eu falar por mim, outra coisa é você falar de mim. Mas se Deus está dizendo, então contra fatos não tem argumento. Jó é sincero. Pastor, e na prática? É simples. Jó é basicamente isso. Se você fosse na casa de Jó pela manhã, Jó era sincero. Lá vai. Se você fosse na casa de Jó pela tarde, Jó continuava sincero. Se você fosse à noite, Jó era sincero. Passasse um dia, Jó continuava sincero. Passasse uma segunda, uma terça, uma quarta, que seja a semana toda, Jó era sincero. Ou seja, Jó não tinha máscara. Eu estou com vontade de pregar, então vou pregar. Jó não tinha 2 personalidades. Porque tem gente que é assim: na sua frente é uma coisa, é só você sair que ele se transforma. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer uma verdade. O obreiro de valor, ele é sincero de manhã, é sincero de tarde,
é sincero à noite, é sincero amanhã e continua sincero. Ou seja, ele não tem máscara, porque você pode até vir com máscara, mas quando chega aqui, papai sabe quem é você. Papai sabe quem é você. Papai sabe quem é você. Eita, papai. Jó é sincero. Jó tem sinceridade dentro da sua tenda. Jó não tem duas personalidades. Jó só tem uma personalidade. Jó só tem uma índole. Isso é muito complicado, porque estamos vivendo um tempo de pessoas que não conseguem se definir, ou se definir propriamente como um termo sincero. Sempre tem uma ludibriação, sim, um alto e baixo. Ele não consegue permanecer na posição que Deus colocou ele. Ele é sincero. Aí Deus vai explicar. Deus que está falando, Jó é sincero. Aí a Bíblia diz, no versículo 1 ainda, outro segredo na tenda de Jó. Jó é sincero e também é reto. Ou seja, lá vai. Jó não tem dois caminhos. Jó só anda com um caminho. Porém, a expressão reto aqui dá para entender em uma personalidade de Jó. É basicamente o que Jesus disse. O que é que Jesus disse? A palavra do obreiro, a minha palavra, a palavra do crente é sim, sim e não, não. Depois te segura que eu vou pregar tudinho hoje. A palavra do obreiro, a palavra do crente é sim, sim e não, não. Porque depois disso, passando, é procedência maligna. O que Deus está dizendo é isso para nós. É que Jó só tem uma palavra. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Se ele disser pode, pode. Se não disser, também não pode. Jó não tem variação de dúvida nos seus lábios. Lá vai uma verdade. Eu não posso de maneira nenhuma pregar aqui e depois que eu descer desse santo lugar, dessa tribuna, a minha palavra ser outra. O que eu tenho que pregar aqui é isso. E se eu pregar, eu tenho que ser homem para sustentar o que eu preguei. Tem alguém que está entendendo? Eu tenho que sustentar a minha retidão. Lá vai. Jó é sincero, Jó é reto, Jó não tem ludibriação. Em outras palavras, só está a gente aqui. Jó não tem maracutaia. É só uma palavra só. Se ele disse uma, é uma. Se ele disse duas, é duas. Se comprou, paga. Se comprou, tem que pagar. Se não comprou, não paga. Jó não tem duas palavras, é só uma. Se ele fala, ele cumpre. Ele é reto. Ele é reto. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jó também é temente a Deus. Por que Jó é temente a Deus? Porque este temente está vinculado na sinceridade dele e também na retidão dele. Eu não tenho como temer a Deus se eu não sou reto e se eu não ser sincero. Retidão, sinceridade está vinculada a temer a Deus. Porém, o segredo de Jó aqui é simples. Ele teme a Deus e ele se desvia do mal. A expressão temer aqui dá uma conotação que Jó é sábio, ou seja, porque o proverbista diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Jó, ele teme porque ele é sábio. Tem gente, irmão, que é só o sangue de Jesus. Me ajuda a pregar, porque eu estou pregando para nós. A gente que é obreiro, Jó, ele é sábio. E o que é sabedoria? É simples. O obreiro sábio, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele sabe julgar, ele sabe reter, ele sabe falar. Ele não tem variações, porque ele é sábio. Jó é sábio porque é temente, temente porque é sábio. Aí o texto começa a dizer que nessa produção desse segredo, Jó se desvia
do mal. Existem esses segredos de princípio: sinceridade, retidão, temer a Deus e desviar-se do mal. Jó se dizia do mal porque ele é reto, porque ele é temente, porque ele vive em sinceridade para com Deus. Aí o texto continua. Estou falando sobre segredos da tenda, ou dentro da tenda de Jó. Olha o segredo que Jó tem. Aqui é para crente dar glória a Deus. Versículo de número 2: e nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, dentro da tenda de Jó tem fertilidade. Oh, glória a Deus. Vou repetir, estou pregando o que a Bíblia está me dando aqui, estou inventando nada para você. Dentro da tenda de Jó tem fertilidade. Jó tem filhos, e você sabe que naquele tempo um homem que tinha filho, ele era um homem riquíssimo, era um homem próspero, de princípio, porque a bênção de Deus estava com ele. Logo, quando alguém tinha filho, nesse tempo aqui, Deus estava dizendo para todo mundo: eu estou dentro da casa de Jó, dentro da tenda, e ele é fecundo. Jó, ele tem fecundidade, ele tem filhos, ele tem prosperidade, ele é rico. Naquele tempo, 7 filhos e 3 filhas daria conotação para você dar glória a Deus. O que Deus está dizendo é isso: a bênção de Jó não fica só nele. Vou repetir: a bênção de Jó não fica só nele. A bênção de Jó passa para o filho. Os filhos de Jó, a Bíblia diz que tem 7 e 3, logo dá conotação que dentro da tenda de Jó existe uma perpetuidade de uma genealogia que não vai se acabar. Vou repetir: uma coisa é o que o texto está dizendo para mim e para você: Jó, ele tem perpetuidade de genealogia. Levante a mão, porque tem uma palavra da parte de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer: não vai acabar em você, vai passar para o teu filho. Não vai cessar em você, vai passar para a tua filha. Não vai acabar em você. Deus está dizendo: na minha boca vai ter progressão. A prosperidade alcança, mas também não fique em você. Alcança seu filho, alcança sua filha. A perpetuidade da bênção de Deus não está vinculada a seus quadrados da nossa mente, mas Deus está dizendo: eu vou dar progressão, eu vou dar progressão, eu vou fazer você ser fecundo e vou fazer você ser perpétuo em geração. Oh, glória a Deus. Jó tem isso. Ele tem uma genealogia gigantesca. Se Jó morresse, os filhos iam dar prosseguimento. Mas pastor, calma. O que é que tem mais dentro da tenda de Jó? Olha o que tem. Versículo de número 3, eu disse que Jó é rico no versículo 2, muito rico, só porque tem filho? Sim, porém, o versículo 3 diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos aos do Oriente, de maneira que este homem era maior. Jó era maior do que todos os do Oriente. Você sabe o que é isso aqui? Vou te dizer: Jó era um empresário multinacional naquele tempo. Jó exportava, Jó também comprava, Jó tinha, Jó também tinha pessoas na sua porta pedindo emprego. Jó oferecia trabalho e também prestava serviço. Jó era muito rico, muito rico. Vou repetir: muito rico. E eu quero te salientar um negócio aqui, que talvez a gente esqueceu, que talvez você se esqueceu. Quando eu falo de riqueza, eu não falo de prosperidade.
Prosperidade você sabe o que é. Prosperidade é você conviver e viver com um salário mínimo, ser ofertante, ser dizimista e viver próspero. Agora, riqueza é totalmente diferente. Preste atenção. Riqueza é nada menos e nada mais uma postura, uma base de liberdade. Ou seja, Jó é rico porque Jó é livre. Ser rico é ser livre, é sustentar um status. É como se eu tivesse aqui em Cubatão pregando agora, e amanhã eu pegasse um voo e dissesse: vou almoçar no Rio de Janeiro. Isso é o que? Liberdade. Ou seja, Jó tinha liberdade, ele era rico e riquíssimo. Talvez você não saiba o nível de riqueza de Jó, que muitos acham que riqueza é poder aquisitivo, é dinheiro no bolso. Mas para o judeu existe 4 níveis de riqueza. Preste atenção para você entender. Existe 4 níveis de riqueza. É por isso que o texto copista, ele coloca a primeira riqueza nos filhos. Ou seja, a primeira riqueza para um judeu é filho. Lembra não? Quando Abraão ainda era muito rico, na casa do seu pai Terá. Porém, quando Abraão saiu, Deus disse: Abraão, eu vou te fazer riquíssimo. Oh, glória a Deus. Porque eu vou te dar um filho, Abraão. Filho para o judeu é o maior nível de riqueza. O segundo nível de riqueza para os judeus é ter servos. Ter servos é o segundo nível. O terceiro nível de riqueza para os judeus é ter amigos. E o último nível, pastor, o último nível é o que a gente chama de money. Faz-me rir. É por isso que está no último nível. Porque se você não tem o primeiro, que é filho, se você não tem o segundo, que é servo, o terceiro, que é amigo, nada disso aqui vale. Jó está dizendo para mim que o mais importante não é isso aqui, mas o importante é ter a bênção de Deus na minha vida, é ter fertilidade. Quando eu tenho fertilidade, quando eu tenho filho, aí a Bíblia diz: e Jó tinha gado, oh glória a Deus. Jó tinha ovelhas, oh glória a Deus. Jó tinha jumentas, oh glória a Deus. Jó tinha servos, oh glória a Deus. Jó tinha servas, oh glória a Deus. Jó tinha riqueza. Depois desse nível, pastor, qual é o segredo? Já vai para quase 3 segredos na tenda de Jó. Aí o texto do versículo 4 do capítulo 1, olha o que acontece. Você vai entender o que é riqueza agora. Você está achando que Jó era qualquer um? Jó era muito rico, riquíssimo. Vou repetir, riquíssimo. Eu não sei se você gosta disso, mas quem gosta, levante a mão. Deus é o Deus da prosperidade. Deus é o Deus que enriquece. Deus é o Deus que enriquece. Olha o versículo 4 que a Bíblia diz: e ia seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Você sabe o que é isso aqui? Deixa eu te explicar. A gente, para fazer festa, às vezes a gente precisa de um feriado. A gente, para fazer festa, precisa de uma data de comemoração, data de casamento, a data que conheceu a benção, conheceu a esposa, o aniversário do ministério. A gente faz festa. Só que Jó não. E outra coisa, quando a gente faz festa, é basicamente assim: a gente vai programar tudo e às vezes paga tudo no cartão, 10 vezes, 12 vezes, 12 vezes, 24 vezes. Em Jó não existia esse negócio de parcelamento. Não, você não deu glória, mas em Jó não existia esse negócio de dividir. Esse negócio, sabe, que remendava 30 vezes, 40, não existia. Em Jó o negócio é assim, ó. O filho primogênito te dizia: lá em casa tem festa. Desse jeito, todos se reuniam e diziam: vamos embora. E aí, vamos levar o quê? Aí o primogênito dizia: só a boca. Porque lá tudo é 0,800. Só que aí você, quando lê o texto, pode ver, todos os dias existia uma programação de festa nos filhos
da casa, ou seja, na casa de cada filho tinha uma programação. Na segunda tinha festa, na terça tinha festa, na quarta tinha festa. Não existia miséria na casa de Jó e nem na casa dos filhos de Jó. Vou repetir, não existia miséria na casa de Jó. Deixa eu pregar aqui e repreender um negócio que colocaram às vezes na nossa mente, que diz assim: para ser crente tem que ser pobre. Quem é pobre é Satanás. E se a gente for, Deus cuida de nós. Você é simplesmente o melhor de Deus nessa terra, e Deus jamais quer que você mendigue pão. Davi disse: eu sou hoje velho, mas também já fui novo. Mas eu nunca vi um justo, nunca vi um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passa fome. E se a Bíblia, não estou pregando nada de prosperidade, eu estou dizendo a você, estou pregando o que o texto está dizendo. Não é teologia da prosperidade, é a Bíblia te explicando. Os filhos de Jó não tinham falta em nada. Jó era rico, próspero, tinha retidão, tinha sinceridade, tinha honestidade, temia Deus. Eu não acho culpa em Jó. Vou repetir, eu não acho culpa em Jó. Pastor, então eu acho culpa nos filhos. Não tem culpa, porque eu vou te provar que não tem culpa. Porque se tivesse, a Bíblia diz que Jó era sacerdote. Jó dizia: se os meus filhos pecou ou fez contra Deus no pensamento, Jó vinha de madrugada, olha para mim, sacrificava a Deus, orava a Deus pelos filhos, e Deus ouvia Jó. Jó não tem culpa. Eu não acho culpa em Jó. Estamos estudando esse trimestre, o último, sobre o livro de Jó. E eu me encantei, porque quando eu comecei a pesquisar isso aqui, eu não consigo ver culpa em Jó. Mas pastor, por quê? É porque é Deus que está falando, não é o homem que está dando ênfase, referência em Jó. É Deus que está falando. Depois disso, verso 5: sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias, só para quem dá glória, de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. Toma, Satanás. E se levantava de madrugada, toma, infeliz, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura, esse porventura aqui, ele não tem certeza, pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Muita gente diz: não, os filhos de Jó atribulados. Conversa! E se era, Deus recebia o sacrifício e perdoava. E a mulher, é a mulher de Jó. Deus tinha um sacerdote chamado Jó. Aonde? Quarto segredo: existe sacerdócio dentro da tenda de Jó. Existe alguém que ora, que jejuma, que consagra, que mata o cordeiro, que oferece sacrifício, que dizima, que oferta. Eu tenho a palavra para você: se você está fazendo isso, Deus não vai deixar ninguém se perder na tua casa. Talvez você entrou aqui dizendo: o meu filho está afastado, minha filha. Ei, continua sacrificando, continua orando, continua entregando sacrifício, continua crendo, continua. Deus vai salvar.
Só que tudo isso que a gente já falou, Jó tem qualidades que poderia adaptar, ou melhor, dar a cada um de nós. Obreiros, Jó é um obrego nato, não tem defeito. Jó é o obrego que nós temos que ser: justo, reto, temente, orava, sacrificava, pagava preço. E aí a gente não sabe, porque vai entrar um paradoxo agora, porque eu tenho que terminar. Vai entrar um paradoxo depois desses segredos da tenda. Jó, irmão, é íntegro, não tem justiça na tenda de Jó. Não tem. Entenda isso. Não tem erro dentro lá. Não tem erro dentro da tenda. Não tem. Na casa de Jó o negócio ia reto. Porque tem gente que diz: não, o filho está nas drogas, o filho está aquilo, o filho é o pai que é isso. Não. Escute isso aqui. Na casa de Jó tinha retidão. A tenda de Jó tinha retidão. E era Deus que falava. Aí a gente vai ver. Olha o que o texto diz. Verso 6. E vindo ao segredo, quinto segredo, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui me dá um nó na minha cabeça, presta atenção. Os filhos de Deus veio se apresentar a Deus, e Satanás veio entre os filhos. Epa, não vou repetir para você entender. Satanás estava entre os filhos. Você não entendeu? Eu vou repetir. Satanás não saiu de outro lugar a não ser de entre os filhos. Satanás estava entre os filhos e veio se apresentar. Quando se apresentou, presta atenção que a gente já está terminando. Pode ler. Quando ele se apresenta, e aí Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? Deus que começa, não é Satanás que começa. Vou repetir: é Deus que começa. É por isso que a gente tem que entender que Jó não tem falha. De onde vem Satanás? O infeliz responde: de rodear e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Olha o que acontece. Deus disse: observar-te o meu servo Jó. Quando Deus falou isso, ergueu um tribunal. Aqui Deus vai acionar um tribunal, porque é Deus que está dando prenome possessivo. Olha o que a Bíblia diz: Satanás, observar-te, meu. Não, você não deu glória. Meu servo Jó. É meu servo. Ele tem um Senhor, e esse Senhor sou eu. Ele obedece, e essa obediência é a mim. Ele me serve, e esse serviço é para mim. Ou seja, eu sou o Senhor dele. Existe um senhorio. Ele obedece, e eu digo: ele é meu servo. Deus que está dizendo: Jó é meu servo. Jó não está pedindo para ninguém dizer que ele é servo de Deus, mas é Deus que abre a boca e diz: meu servo. Meu servo. Servo aqui é dolos, ou seja, escravo. Deus está dizendo: Jó me serve. Jó é meu escravo. Não um termo pejorativo, mas Deus está dizendo: Jó, ele serve a mim. Ele abre
todos os dias sua boca para me servir e cultuar-me. Jó é meu, ele me pertence. Vou repetir: Jó me pertence, Satanás. Ele não é de ninguém a não ser meu. Oh, glória a Deus. Aí o diabo, olha o que o diabo fala. Você, olha e presta atenção. Olha o que o diabo fala. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? É uma pergunta, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Irmãos, aqui começa o embate, mas quem começa, quem dá a primeira palavra, não é o diabo, é Deus. Levante a mão, levante a mão. Quem vai dar a primeira palavra e a última sobre o teu respeito, não é o diabo. Ele pode ser até acusador, mas quem começa aqui no texto é Deus. Quem te justifica é Deus. Tem alguém que está entendendo? Quem vai falar por você, Deus. Quem vai dar qualidade sobre você é Deus. Quem vai te justificar é Deus. Quem vai falar é Deus. Quem vai dizer é Deus. Quem vai na frente é Deus. Quem vai justificar é Deus. É Deus. É Deus que vai dizer: meu servo. Pastor, eu achava que era o diabo aqui que começava, porque ele é acusador. É até acusador, mas no texto aqui ele tem que ficar calado. Não, vou repetir. No texto, Satanás tem que ficar calado. Ele não pode falar, porque quem começa a prosa é Deus. Quem justifica é Deus. Quem fala é Deus. Quem mostra quem é Jó é Deus. Deus está dizendo para Satanás: cala a boca. Se começar a falar, antes de começar, já vou te dar as características. É sincero, é reto, é temente, não inventa. Pode até vir com mentira, mas Deus está dizendo: ele é reto. É Deus que está dizendo. Venha, meu filho. É Deus que está dizendo. Deus que está falando assim. Jó, Satanás, é reto, é sincero, temente. Olha a astúcia, estou terminando. Olha a astúcia, olha a astúcia de Satanás. Depois que Deus diz reto, sincero, temente a Deus e desvia de mal, aí diz: então respondeu Satanás. Você percebeu que é Deus que vai justificar Jó primeiro? E aí o diabo fica endemoniado, porque ele é assim. Tem hora que o diabo entra nos demônios, o demônio entra nele, porque ele não acha brecha para falar mal da gente. Não, vou repetir. Ele não acha brecha para falar mal de você. Ele viu que não tinha brecha. Ele viu que não tinha como dialogar. Aí ele vai responder a Deus. Aí aqui é um perigo, porque eu comecei falando sobre riqueza e prosperidade. Olha aonde o diabo vai começar. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercar-te tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e o verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Preste atenção, aqui é um grave, aqui é um grave. Satanás sempre vai usar desse subterfúgio. Eu estou pregando para o obreiro. A gente está próspero, estamos ricos,
está abençoado, não deve nada, é justo, é sincero, é temente, serve a Deus. Porém, o que Satanás está tentando aqui é isso: toca na prosperidade, toca no que ele tem, toca nos bens, toca nos camelos, toca no jumento, toca nos servos, toca nos amigos, até toca nos filhos. O que Deus está ouvindo de Satanás é isso aqui: se tirar tudo que ele tem da terra, ele vai blasfemar, porque tem gente que é assim: se Deus tira uma coisa, ele fica logo emburrado, ele não quer mais vir para a igreja. Eu estou pregando para o obreiro. Se Deus toca, aleluia, ele começa a dizer: não tem mais jeito, tirou, arrancou, acabou, não quero mais esse Deus, esse negócio de só dar e depois vir tirar. Não, eu pensei que Deus dava e deixava, mas esse negócio de arrancar, não, vou trocar. Só que Jó vai dar um tapa na minha cara. Oh, glória a Deus. Vou repetir: vai dar um tapa na minha cara, na cara de Satanás também, porque Jó não serve a Deus pela prosperidade que Deus deu. Jó sabe que tudo que Deus deu é de Deus, e que Jó é o mordomo. Então a tua casa é Deus que te deu, você é mordomo. A sua família foi Deus que te deu, você que cuida, você é mordomo. O seu carro, sua fazenda, nada do que você acha que tem, você para de pensar, deixa de ser besta, porque Deus, da mesma forma que dá, Ele toma. Porque a minha fé, a sua fé não pode estar presa no âmbito terreno. Jó vai provar para mim, olhe para mim, olha o que Jó vai provar. Tá certo, Satanás vai lá, mexe em tudo, e aí veio a destruição, veio caldeus, jebuseus, destruiu, acabou, fez de tudo que já tinha, deixa eu correr, acabou com tudo. Aí Jó vai dar um tapa na cara de Satanás. E Jó, aqui para nós, não está sabendo de nada, porque é um tribunal que Deus armou. Jó não está sabendo de nada, porque se Jó soubesse, ficava mais fácil, porque se a gente soubesse da situação, a gente já se precavia. Só que Jó não, Jó aqui, ele está pegado de surpresa, mas mesmo de surpresa, Jó vai abrir a boca. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou. Só que é para crente assembleando não entende isso aqui, quem não é não entende, não sabe. Mas Jó levantou, rasgou a seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o deu, o Senhor o deu. Vou repetir para você entender: o Senhor o deu, o Senhor o deu, o Senhor tomou, o Senhor o deu, o Senhor tomou. Vou ficar aqui até você entender: o Senhor o deu, o Senhor tomou. Satanás não pega nada, não toque nada, Satanás não tira nada. Fique de pé para dar glória a Deus. Aleluia. Escuta. O nome do Senhor. Jó está dizendo: está acontecendo isso comigo, não é obra de Satanás, não. Alguém entendeu ali? Não é o diabo que está me tirando, não, porque ele não tem nada para dar e nem para tirar. Jó, quem é que está tirando? Quem está tirando é o Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor que deu. E se Ele deu, Ele tem respaldo para tirar. Eu só estou pregando Bíblia, não estou inventando nada, porque não precisa inventar nada para a gente. Jó declarou que tudo que estava acontecendo com ele não era obra do diabo. Toma, Satanás. Vou repetir: Jó está falando para mim e para você que nem tudo que acontece de ruim é o diabo.
Deus, Ele tem meios para nos provar e nos colocar no caminho. Na situação de Jó aqui, você sabe o que Jó está dizendo que o Senhor deu? O Senhor tomou? Jó está dizendo assim, ó: tudo que eu tenho não foi das minhas mãos, não foi porque eu trabalhei. Vou repetir, porque tem gente que pensa, às vezes fica: não, porque é meu, é porque é tudo meu, é meu, é meu, é meu. Tem um carrão, tem nada, tem nada, tem nada. Tudo é pó, tudo é cinza. Vem da terra, volta para a terra. Você só tem o seu coração retido a Deus. Então, pelo amor de Deus, tira a soberba. Não, eu tenho que falar, porque senão não foi o pastor Evandro Vilarinho. Eu tenho que falar. Não, é porque eu tenho um carrão e eu não dou carona a ninguém. Andava a pé. Vou repetir. Andava a pé. Trabalhava e ganhava salário mínimo. Deus prosperou, abençoou, deu tudo. Aí o irmãozinho passa. Meu irmão disse: nem baixar o vidro ele baixa, nem conhece. É, Jó, Deus vai te pegar, Jó. Deus vai te pegar, Jó. Deus vai te pegar. Papai do céu vai te pegar. Viu? Não, é porque lá eu tenho um funcionário, tenho empresa, tenho carro. Ah, não, pastor, lá é eu que mando, eu contrato, eu faço. Eu. O seu eu vai ser quebrado no nome de Jesus. Irmão, você quer conhecer o crente mesmo? Quer conhecer o obreiro? Coloque ele na prova. Coloque ele na prova. Vou te dizer, quinta-feira eu preguei aqui, eu disse que o sofrimento é o que Deus usa para aperfeiçoar aquele que precisa ser aperfeiçoado. Sem sofrimento não tem aperfeiçoamento. Sem sofrimento não tem uma índole, um ser correto diante de Deus para que Ele possa usar. Então, a maneira que Deus vai usar para a gente obreiro, é moenda. Então, pelo amor de Deus, não, pastor, pelo amor de Deus, tira esse senso de soberba. Aqui todo mundo é igual. É por isso que eu gosto da igreja. O irmão já vai louvar. É por isso que eu gosto da igreja. Aqui você pode ser doutor, pode ser advogado, juiz, médico, pode ter o maior salário, mas quando senta aqui, todo mundo é ovelha. Não, você não deu glória porque talvez todo mundo é ovelha, porque o maior se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu terminar que ele vai cantar. Escuta isso aqui. Depois de tudo, a mulher vai chegar. Porque o obreiro tem que ter uma mulher sábia. E eu já vi muita gente bater na mulher de Jó sem entender o que ela está falando. A mulher é crente, os filhos é crente. A mulher viu o estado de Jó e os amigos, é tão lindo, porque Jó, meus pastores, está na cinza. Os amigos chegam a ficar 7 dias. E eu já vi muita gente batendo nos amigos de Jó. Mas ninguém fala que eles passaram 7 dias jejuando, orando, na cinza, chorando com Jó e dizendo assim, ó: o que foi que aconteceu, meu amigo? Mas não abria a boca no pensamento. E ninguém fala deles desse jeito. Quando Jó está no último estágio da vida, o último estado, está podre, tudo destruído, sabe, uma situação terrível, podre, cheio de lepra, por dentro e por fora. A mulher, isso aqui é um segredo, para nunca mais a gente bater na mulher de Jó, porque no original é isso aqui, ó. A mulher chega para Jó e diz assim, ó: tu ainda quer reter a Deus? Ó, Jó, no original está assim, ó: se entrega a ele e morre. Vou repetir, no original é assim, ó: Jó, se entrega e morre, porque é melhor você morrer por causa do sofrimento. Aí Jó vai encher o pulmão. Jó vai falar. Jó vai falar. Jó vai falar. Não, Jó vai falar.
Jó vai falar, Jó vai falar. Olha para o irmão e diga assim: Jó vai falar. Jó está tomando ar. Jó vai tomando ar. Vai respirando. Aí olha para ela e diz: quem te disse que eu vou morrer? No original está assim: quem lhe disse que eu vou morrer? Não vou repetir porque você não deu glória a Deus, porque o normal você já sabe. Mas quem lhe disse que eu vou morrer? Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já está dizendo: eu não vou morrer nada, porque estou ainda respirando, estou ainda respirando, estou ainda respirando, estou ainda respirando. Abra a boca para dar glória a Deus.